Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para apresentar a resolução do exercício 3 da nossa lista de exercícios de fixação. O exercício está aqui, certo? Exercício 3 está dizendo o seguinte: que diâmetro de tubo estirado deve ser escolhido para transportar 0,002 metros cúbicos por segundo de água a 20 graus Celsius por um comprimento de 400 metros, de modo que a perda de carga não exceda 30 metros. Okay? Para resolver esse problema, eu vou precisar utilizar aqui neste caso uma planilha de Excel, certo? Já que eu vou ter que fazer esse exercício por tentativa e erro, ok? Uma consideração que nós temos que fazer é, considerando que a nossa vazão desse problema é baixa, o nosso diâmetro também necessariamente é um diâmetro baixo, um diâmetro pequeno, ok? Então, eu utilizei aqui uma planilha de Excel. No meu Excel aqui já está pronto, né? Mas vamos aqui nos ater primeiramente aos dados, ok? Nos nossos dados está dizendo aí que a nossa vazão então é de 0,002 metros cúbicos por segundo. Temos um comprimento de tubulação de 400 metros. Temos a perda de carga máxima de 30 metros, que é uma condição do exercício. A temperatura da água é a 20 graus Celsius, certo? Ficou repetido esse item aqui. Vamos excluir. Não vai fazer diferença para a gente. Considerando que a água está a 20 graus Celsius, nós temos então que a viscosidade cinemática da água é esse valor aqui, ok? É 1,003 multiplicado por 10 elevado a menos 6, ok? E nós temos aí então a informação também de que a rugosidade do tubo estirado é de 0,0015 milímetros, ok? Essa então é a nossa rugosidade relativa. Aí o seguinte, para resolver esse problema, a gente precisa utilizar estas equações, ok? Utilizar essas equações aqui nós temos a equação do cálculo de velocidade, do cálculo do número de Reynolds, do cálculo da perda de carga, temos aí também como se calcula o fator de atrito. Notem que o cálculo do fator de atrito que a gente está utilizando necessariamente é o cálculo que a gente adota para números de Reynolds superiores a 4.000, ok? E notem aí o seguinte, que o fator de atrito é o F, mas o nosso F ele precisa ser isolado antes de ser feito o problema, ok? Então a gente tem que passar o F, ele está aqui dividindo, passa multiplicando, e todo esse termo aqui, grande aqui, ó, que está do outro lado da igualdade, ele passa então dividindo, ok? E ainda nós temos que fazer, nós temos que passar a raiz quadrada para o outro lado, ok? O F vai passar para o outro lado aqui da equação, mas eu preciso isolar ele totalmente, ele está com a raiz quadrada, então como eu tiro essa raiz quadrada? Eu elevo os dois lados da equação, ele está na raiz quadrada, então eu preciso elevar os dois lados da equação ao quadrado, para cortar a raiz, ok? Então, vamos ver agora como é que a gente procede. Primeiro eu criei então essa planilha, e a primeira coisa que eu defini foi os diâmetros que eu queria testar, considerando que a vazão era baixa. Eu comecei aqui então, só para fins de teste mesmo, não sei nem se comercialmente a gente acha, mas está aqui então de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros e 100 milímetros, ok? E para cada item desse, para cada valor desse, eu calculei a velocidade,
utilizando essa fórmula aqui, 4Q sobre πd ao quadrado. Então, ó, note que eu utilizei, então, 4 vezes Q. Note aqui no Excel, para quem não manja muito do Excel, que eu utilizei aqui, ó, cifrão, cifrão. O que isso significa? Significa dizer que a célula C3 está me dando a informação de vazão, certo? E como essa célula ela é única, ela é constante, eu preciso travar essa célula para que eu possa utilizar ela em para todos os diâmetros. Eu faço o travamento da célula usando então cifrão antes da letra e depois da letra, ok? Então eu travei aqui a vazão. Aí dividido por π. Para usar o π, eu só escrevo PI, abro e fecho parênteses. Se eu quiser limitar casas decimais, eu coloco o valor de casas decimais que eu quero aqui dentro do parênteses. Como nesse caso eu não quis limitar, eu não coloquei nada. E multiplico por C11, mas quem é C11? C11 é o diâmetro aqui que eu estou estudando. E elevei ele ao quadrado. Então, dou Enter e do jeito que eu fiz ali, eu simplesmente arrastei e obtive, então, todas as velocidades com aquela vazão para esses diâmetros que eu estou testando. Okay? Em seguida, eu calculei o número de Reynolds. O número de Reynolds a gente calcula da seguinte forma. Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Então, ó, eu tinha velocidade, é a minha célula D11. Eu tenho meu diâmetro, que é a C11, e dividido pela viscosidade cinemática, que está aqui. Ó. Eu travei a viscosidade cinemática porque, nesse caso, ela é constante. É interessante destacar que a viscosidade é função da temperatura. Então, todos os fluidos, conforme variam a temperatura, podem estar variando, inclusive consideravelmente, a sua viscosidade. Okay? No caso específico da água, a variação não é tão grande assim, mas outros fluidos podem ter uma variação brusca com a temperatura. Ok? Então, eu dou Enter e arrasto e obtenho então todos os números de Reynolds. E aí vem para o cálculo que é mais complicadinho, que é o do fator de atrito. É o que essa equação maior aqui, que eu preciso isolar o F. E o fator de atrito, na hora que eu vou jogar na equação, dá tudo isso daqui. Okay? Eu tenho que ter muito cuidado nessa hora para colocar parênteses adequadamente. Se eu não utilizo adequadamente os parênteses, eu tenho grandes chances de errar o cálculo. Okay? Então, é o seguinte, como eu passei todo aquele termo para baixo, e então ficou menos meio dividido por todo aquele termo grande, que é o log 10. Aí eu tenho a rugosidade, que é esse coeficientezinho K. Note que a rugosidade aqui é dada em milímetros, ok? Como a rugosidade é dada em milímetros, eu precisei, no caso aqui, transformar o diâmetro em milímetros. Note que está aqui, ó, K dividido para 3,71 vezes D. Se o K está em milímetros, o D também precisa estar em milímetros. Então, por isso, eu fiz aqui, ó, multipliquei o diâmetro por 1000. E aí eu deixo o diâmetro que aqui estava em metro em milímetro. Ok? E aí, no final, eu elevo todo o termo ao quadrado, que é para cortar a raiz quadrada do F e deixar o F totalmente isolado. Dou Enter. Note que está travada ali, né, a rugosidade. Okay? Então, apenas a rugosidade vai ficar fixa, os demais valores vão
estar variando conforme as minhas células. Então, uma vez que eu dou Enter, eu arrastei. Okay? Então, achei os meus fatores de atrito. E aí eu vou para o último cálculo, que é o cálculo, então, da perda de carga. A perda de carga vai ser igual, então, ao fator de atrito, vezes L sobre D, multiplicado pela carga cinética, que é V ao quadrado sobre 2G. Eu venho aqui, então, coloco F, que é a célula F11, para esse primeiro caso aqui, multiplico por L, note que como L é um valor fixo, eu travei o valor de L. Okay? Que multiplica, então, por D11. Quem é o D11? É a velocidade. Tá? Mas note que a velocidade ali é ao quadrado, então eu elevo, e aqui ó, o acento circunflexo ele dá a conotação da potência. Então, eu elevei a velocidade ao quadrado e dividi por C11. Quem é C11? C11 é o diâmetro. Okay? Diâmetro que multiplica por 2, que multiplica por 9,81. 9,81 é a gravidade. Okay? Eu dou Enter e arrastei. E aí está pronto, então, a minha tabela de verificação. Aí o seguinte, o problema fala aqui qual é o diâmetro de tubo estirado que deve ser escolhido para transportar água, 0,002 metros cúbicos de água a 20 graus Celsius por uma tubulação de 400 metros, de modo que a perda de carga não exceda 30 metros. Eu olho aqui no final, então, a perda de carga. E noto que 101 metros já excedeu os 30, 720 excedeu os 30, 21 mil excedeu os 30. A minha tubulação, minha maior tubulação aí, que não excede esses 30 metros, é então os de 40 milímetros, cuja perda de carga aqui no caso é de 25,52 metros, ok? Então, dessa forma, eu consegui, então, chegar ao resultado final, sendo, então, que o 40 milímetros, deixa eu destacar aqui, sendo, então, os 40 milímetros a tubulação mais apropriada para este caso. Ok? Era basicamente isso, então, que eu queria mostrar para vocês. Ok? Tá pronto, então, o nosso problema. Até o próximo exercício.